Galera, vou deixar uma dica para vocês sobre fone de ouvido quando dá problema. Chegou um problema de um fone de ouvido que você só ouvia o som da música, mas não ouvia a voz da pessoa. E muitas pessoas pensam que esse problema é no fone, no próprio alto-falante do fone. Às vezes é. Então, como você vai analisar isso? Você vai mexer perto do fone, né? Perto do cabo do fio ali, perto do ouvido ali, você vai mexer para ver se altera alguma coisa. Não alterando, não melhorando, você vai mexendo no fio até você ver ou poder ouvir que a voz realmente está perfeita, como se o fone tivesse realmente bom. Ali você já achou o problema. Às vezes a pessoa pensa que é só perto do fone ali que está com problema, mas às vezes não. É no próprio fio do fone. Porque o que acontece? De tanto você manusear, você acaba arrebentando esses fios aí que você está vendo no vídeo, que são esmaltados. Esse fio esmaltado você tem que queimar ele ou lixar ele para você poder fazer uma solda ou você emendar, porque senão ele não fecha contato. E existem fones que são tão. Os caras têm um fone de qualidade, mas os caras são tão pilantras que às vezes um fio fininho, né? Você vê um fio vermelho enrolado no fio cor de cobre. E ali são dois fios que estão um isolado do outro, mas dá a impressão que é um fio só. Então, para você, eles sabem que muita gente que sabe consertar fone, né? Eles fazem isso já exatamente para não ter conserto, porque é mais difícil. Você tem que desenrolar um do outro, queimá-los ou lixá-los para depois você fazer a emenda, né? Então você tem que observar isso, se o fio tem uma cor só ou se tem duas cores. Se tiver duas cores, são dois fios ao invés de um. E muitas vezes ele está puído, né? Ele não arrebentou totalmente, por isso que quando você mexe o contato volta. Então você pode queimar ele, juntar um no outro e colocar uma solda. Eu tenho aí na internet solda de BGA, que é a solda daquele chip de BGA da placa-mãe, que é a solda mais forte. Ou uma solda bem forte, que é aquelas que você utiliza para quando se faz o desbloqueio do Play 2, ele é feito com uma solda direto nas perninhas do chip. Aquele tipo de solda parece que leva mais chumbo, então ela é muito forte. Então esse tipo de solda você pode usar nessa emenda. Então você tem que queimar, e esses fios que são cor de cobre, muitas vezes a pessoa pensa que ele já é lixado, mas não é. Que ele não é esmaltado por conta do fato dele ter a cor de cobre. Não, ele é esmaltado também, só que ele não tem coloração. É um esmalte transparente. Então você vai ter que queimá-lo também para poder queimar essa película de esmalte e você poder efetuar a solda, né? Na tela você vê tipos de fios com capa comum de borracha. Esses que vêm com capa de borracha, com certeza eles não são esmaltados embaixo quando você tira essa capa, porque senão não necessitaria da capa de borracha. Mas os outros, eles têm o esmalte, sim. É necessário queimar para você poder fechar o contato, né? Nos alto-falantes, só a ponta deles que não é esmaltada, por isso que é exatamente onde vai o pingo de solda, né? Então, muitas vezes, o fio está partido no meio. Nos de notebook, nos carregadores de notebook, ou até nos fones de ouvido, existe uma película que é tipo um fio terra, mas às vezes é um negativo. E essa película de ferro, essa lã de ferro às vezes se parte e o fone começa a dar problema. Funciona de um lado ou funciona só do outro. Então você tem que juntar essas duas películas. Aí você junta, viu que funcionou o fone, faz uma soldinha ali, pega uma capa de borracha dessas de carregador de notebook ou de outro fone, coloca por cima, né, e fecha com cola quente. Você nem precisa usar fita isolante. Ou você pode queimar o fio num momento assim que você não tenha uma solda. Queima ele, une um no outro e bota a cola quente para você poder isolar dos demais. E depois quando você chegar em casa, né, para você aproveitar a viagem aí, você bota um durex e tal. Quando chegar em casa você faz a solda direitinho. Então, na solda,
você pode queimar só um pouquinho desse fio, só na ponta, aplicou a solda, né? Ali você não tem como fazer o teste de continuidade, porque não vai dar continuidade na outra, no restante vai estar esmaltado. Coloca uma pequena fita isolante, recuperou o seu fone aí, que às vezes custa o olho da cara, né? Então essa dica que eu estou deixando para vocês, porque eu não estou aqui com posse do fone que eu fiquei de trazer para verificar, mas eu não pude esquecer a dica. Assim que eu tiver com posse do fone, eu vou estar mostrando para vocês exatamente como que faz. Mas fica essa dica aí que com certeza vocês vão saber exatamente do que se trata.